Olá, acadêmicos! Daremos continuidade aos nossos estudos. Nessa unidade, vamos estudar a história da educação dos surdos. E hoje trouxe aqui conosco a professora Elenir Guerra. Ela estará aqui conosco para melhor esclarecer, porque é um conteúdo bem abrangente e muita teoria. Por isso, eu convidei a professora Elenir para estar aqui conosco. Professora Elenir, seja bem-vinda. Que bom que aceitou o convite de estar aqui nesta unidade e junto conosco esclarecer algumas dúvidas e melhorar o nosso conhecimento na história dos surdos. Olá, professora Roseli, olá, acadêmicos. É um prazer muito grande estar aqui e fazer parte de toda essa discussão da educação de surdos. Ok, professora. Então, gostaria que comentasse um pouquinho sobre a história da educação dos surdos na Idade Média. Como foi que aconteceu? Veja bem, professora, em todo o contexto da educação de surdos, a Idade Média talvez tenha sido a que teve mais holocausto na educação de surdos, em vista de que todo esse processo da língua de sinais começa a se estabelecer. É onde as comunidades surdas começam a construir a sua língua. E vejam, eles vêm marcados por eliminação da sociedade, como seres imperfeitos. E a partir de uma médica chamada Maria Montessori, começa a se tratar as deficiências com uma nova visão dessa educação de surdos, não só dos surdos, mas de todas as deficiências, que passa a se tratar as deficiências como patologia, como forma de que há possibilidade de se educar. Então, a Idade Média é fundamental porque começa a se tratar os surdos como um ser pensante. Então, os educadores de surdo que surgem na Idade Média começam a perceber que os surdos são capazes de formular seus pensamentos e transmitir esse pensamento através da língua de sinais. Veja bem, ainda nós não temos reconhecida na Idade Média a língua de sinais em nenhum país. Nós estamos ainda em fase de estudo de implantação. Então, a França começa a se destacar como a construtora da língua de sinais. Então, os professores de surdos, os abades, os padres, os religiosos que estavam envolvidos com essa educação de surdos, começam a reconstruir a educação de surdos a partir do alfabeto datilológico. Veja bem, o alfabeto datilológico estava servindo para um apoio na educação dos surdos, na alfabetização dos surdos da Idade Média. Ok, professora, nesse contexto, gostaria que comentasse qual foi a importância do Congresso de Milão para a comunidade surda. O Congresso de Milão é o grande marco da educação de surdos. Por que o grande marco? Porque tudo que se conhecia em educação de surdos, em 1880, em Milão, na Itália, houve o grande congresso dos cientistas, dos pesquisadores, de médicos, que foram discutir qual a melhor metodologia de educação para surdos. Nesse congresso, nenhum educador de surdo e nenhum surdo pôde participar. Era um congresso de cientistas, de médicos. Então, o que foi estabelecido neste congresso, em toda essa discussão? Que a partir de 1880, todas as instituições de ensino era obrigatório a língua oral, o ensino da língua oral. Então, todo e qualquer surdo que fosse para uma instituição de ensino, qual que era a língua oficial? A oralidade, a oralização. Por isso que Milão se tornou o grande marco, porque a partir de então, os surdos passaram a sentir uma certa perseguição. Por quê? Porque eles eram vigiados para não usar a língua de sinais. Assim, também os educadores passaram a ser vigiados. Porque o que se conhecia de língua de sinais até 1880 foi eliminado. Ok, professora. E nós percebemos também, então, para a comunidade surda, a Libras ela é muito importante. E essa nomenclatura, a Libras, no seu entender, o que ela significa? Veja bem, para nós entendermos o que é língua brasileira de sinais, ou Libras, né, nós precisamos entender um pouquinho deste processo que se deu a partir do oralismo, o Congresso de Milão, até a língua brasileira de sinais, a Lei de Libras, em 2002.
passaram por aí várias metodologias de educação de surdos. Comunicação total. Por quê? Porque os grandes educadores que acompanharam essa evolução de 1880 até 1960, o que eles perceberam? Que o oralismo não estava auxiliando a educação dos surdos, que os surdos estavam indo para as APAES, que os surdos eram tidos ainda como deficiente. Então, assim, começaram-se umas novas pesquisas, França, Espanha e Estados Unidos, não podemos esquecer, como se dava essa educação de surdos? Por que tem que ser oralizado? Então, criou-se uma metodologia chamada comunicação total. O que é a comunicação total? Vale tudo. Língua de sinais, mímica, teatro, oralização, brincadeiras, tudo valeria a pena para educar os surdos. Na realidade, com a comunicação total, quem decidia o tipo de educação para seus filhos? Os pais. E é lógico, qual que é o sonho de todo pai? Que seu filho surdo oralize. Então, lá iam os seus filhos para a escola oralista. Novamente, o surdo chegava na sala e não aprendia nada. Passou seu tempo, em 1996, mais ou menos, começou-se um estudo sobre bilinguismo. Hoje, no Brasil, nós estamos aprovado pelo Plano Nacional de Educação a escola bilíngue no Brasil. Primeira língua dos surdos, língua brasileira de sinais. Segunda língua, língua portuguesa. Vejam bem, o processo é muito dolorido, é muito sofrido para o surdo, porque ainda hoje muitas instituições obrigam os surdos a oralizar ou estar em sala de aula ainda sem intérprete. Legal, professora. E sabemos também que os surdos, as pessoas surdas, né? Elas não têm nenhum... O processo cognitivo delas não é atingido e de forma alguma, né? Então, por isso que é interessante toda essa história, né? Até a gente chegar na Libras e até chegar na lei. Agora, eu queria, professora, um pouquinho que você falasse sobre a Lei 10.436, que ela, assim, quando a gente fala da comunidade surda, o surdo ele tem que tocar na lei, porque a lei realmente foi um marco muito importante, né, professora? Lógico, eu acho que assim, toda essa caminhada que se deu na educação de surdos, a lei foi o ápice, podemos dizer assim, porque com a lei aprovada em 24 de abril de 2002, nós somos o país que temos duas línguas oficiais, língua brasileira de sinais para os surdos, língua portuguesa para o ouvinte. Então, assim, a lei, eu acho que foi assim, uma das grandes conquistas da comunidade surda brasileira. Por quê? Porque essa luta, passar pelo oralismo, pela comunicação total, bilinguismo, e a língua brasileira de sinais ser oficializada como língua da comunidade surda brasileira. Então, mas a gente não pode esquecer um detalhe, né? A lei é bem clara. A língua de comunicação da comunidade surda é a língua brasileira de sinais. No entanto, a escrita deve ser constituída na língua portuguesa. Ok, professora. E o que é esse decreto, professora? O decreto 5626 de 2005. O que significa esse decreto? Professora Roseli, toda lei, para ela realmente ser efetiva, para ela ser cumprida, ela precisa de um decreto que a regulamente. Quer dizer, o decreto 5.626 de 2005 faz o quê? Pega a lei 10.436 e explica a lei como ela será aplicada em todos os órgãos ou em toda a sociedade. Então, na realidade, ela vai determinar como será a implementação da Libras, da Língua Brasileira de Sinais, não só na comunidade surda, mas em todas as instituições de ensino pública ou privada e nos espaços públicos do nosso país. Ok, professora. Nós agradecemos, então, a professora Helenir Guerra, que se dispôs o seu tempo para vir fazer esse vídeo para vocês, meus alunos. Quero que vocês aproveitem e revejam ele várias vezes, porque aqui está todo o conteúdo dessa unidade, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima. Obrigada, professora Helenir. Obrigada.